o que eu resumo aqui, vou dar o exemplo aqui para o meu exemplo, que eu acho que acredito que seja a mesma coisa para ti. Cara, virou um propósito de vida, né? Virou um propósito de vida você ajudar as pessoas através da sua história, né? Através do que você passou, dos seus ensinamentos, né? Então, a sua experiência própria vai ajudar. Como, para mim, virou um propósito de vida, o Dei Valor, certo? Porque o que acontece? Quando eu criei o Dei Valor, muita gente cria podcast para impulsionar as vendas do seu negócio, certo? Muita gente cria um canal, né, no YouTube para impulsionar o seu negócio. Eu não tinha nada de negócio que tinha a ver, a empresa de ônibus que eu trabalhava, não tinha nada a ver com podcast, então, assim, não ajudava em nada, certo? Eu vim, assim, criar a minha imobiliária depois do podcast, entendeu? Então, não tem nada a ver. Então, assim, bem depois, por sinal. Então, o Dei Valor, ele virou para mim um propósito de vida, cara, porque eu dei valor como uma ferramenta que ajuda a história do André a chegar e inspirar outras pessoas, né, de poder ter lá o episódio dele lá, um dos mais vistos, né, do Dei Valor, onde as pessoas se espelham, se veem às vezes um ente da família, vê o pai, a mãe passando por aquilo, um irmão, né, então, um esposo, marido, entendeu? Passando por aquela história e pega aquele episódio dele, assim como tantos outros convidados. O Regis Feitosa, tantos outros que eu já tive, né? Eu falei já diversas vezes, o episódio do André, Roberto, está entre, para mim, né, na minha concepção como um apresentador do Dei Valor, tá entre os, além de estar, hoje é o quarto mais visto, ele, para mim, está entre os top 5, top 3, assim, mais emocionantes, né? Mais emocionantes, que eu chorei em determinados momentos, né? Nós todos, todo mundo estava no estúdio chorou. Exato. Por quê? Porque não tem como a pessoa não ser afetada, cara. Não tem como. Então, assim, o episódio do André, o episódio do Regis Feitosa, o episódio da Aline, da Cearense, né? O episódio do Nindovando, do Nindo Box. Então, são vários episódios que eu tive emocionantes, certo? Que são histórias que inspiram, que impactam. Todas as histórias, obviamente, têm uma inspiração, mas histórias que você mexe, que você se vê ali, né? E o André falou a questão do vício, né? Pessoal, os jovens que vão assistir isso aqui, que estão assistindo, que vão assistir. Só lembrando, pessoal, quem está ao vivo, o chat está aberto. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar aí, que eles vão responder à medida do tempo aí, a gente vai passando as perguntas. Mas uma coisa que é importante dizer, eu, por exemplo, nunca experimentei nenhuma droga. Aliás, uau, né? Uau. Mas, digamos, maconha, cocaína, qualquer outra droga, eu nunca experimentei. Eu não preciso experimentar para saber que é ruim. Tu tá entendendo? Então, os jovens têm que saber disso. Pelos exemplos que você tem, você não precisa experimentar. Não, vou fazer só uma apostinha aqui. Vou fazer só um negóciozinho aqui. Não precisa. Para você saber que é ruim, que vicia, que vai acabar com a sua família, que vai acabar com os seus relacionamentos, entendeu? Você não precisa. E aí vai o ensinamento, que todo episódio, com todos os convidados, a gente aprende. Tem um que me marcou demais, que eu falo sempre esse, foi o episódio com o Fernando Cirino, André. O episódio com o doutor Fernando Cirino, que foi o episódio 19, ele falou uma coisa, Carlos Ernesto, é mais inteligente a gente aprender com o erro dos outros. Certo? Então, você vê lá a pessoa falando do erro que cometeu, tu vai lá fazer a mesma coisa que o cara. Entendeu? Então, assim, você assiste o episódio do André. Você vai continuar no vício de jogo ou você vai procurar ajuda? Tá entendendo? Então, assim, é uma questão, assim, óbvia, assim, tá bem claro como tantas pessoas procuraram o André, e eu fico muito feliz de poder ter dado uma participação de 0,01% em ajudar essas pessoas indiretamente, entendeu?